boa noite a todos. Eu sou Edgar Capapelo e a convite do meu caríssimo amigo Álvaro me foi proposto um tema muito complexo, difícil, que é a juventude. Queria agradecer o programa, o Bem-Anja. Vou ser sucinto porque o exercício era suposto ser um debate, mas a mesma gostaria de deixar aqui o contributo. A juventude, como definição, é bastante complexa. Existem muitas divergências, muita pouca concordância, mesmo no âmbito sociológico. Mas devemos pensar na juventude com três indicadores principais. A juventude nos remete a uma questão etária, comporta um intervalo de idade, porque é uma fase e passa. A juventude também nos remete a uma classe renovadora, que está mais ou menos a criar um processo de transição. E a juventude também nos traz uma perspectiva de um novo estilo de vida, inovação. A ONU define a juventude como a fase entre a dependência e a independência. Claro que isto não esgota, né, o entendimento, os vários entendimentos sobre a juventude, mas dá-nos uma perspectiva de muito valor, tendo em conta que queremos falar da juventude numa perspectiva social, do papel da juventude. Claro que a juventude também tem uma visão biológica, mas o que importa agora dizer aqui é o que é a juventude e qual é o papel da juventude na sociedade. A juventude hoje, no que nós queremos transmitir, passa por ser uma instituição e das mais importantes, tendo em conta que muitas estruturas sociais, a juventude é uma minoria. Fala-se muito da sociologia da juventude, mas designado a juventude como minoria. Países muito envelhecidos, como a Europa, né, países europeus, mas para a África ou para Angola, no contexto angolano, a juventude já não é minoria. Daí o maior grau de complexidade para entendermos e interpretarmos o que é a juventude e qual é o papel da juventude nas dinâmicas, né, e nas mudanças que se esperam, que por natureza é a sua vocação. Então, a juventude, numa perspectiva social, é uma instituição que, de alguma forma, pela sua própria natureza, vem sugerir novas ideias. Mas quando nós falamos de juventude, o termo juventude, claro, acarreta um conceito de uma perspectiva, não um conceito, mas uma perspectiva de maturidade, uma fase de preparo, naturalmente, é uma fase de aprendizado e desenvolvimento. Para dali, a própria Organização das Nações Unidas interpretar a juventude como uma fase de transição entre a dependência e a independência. É importante também citar a juventude na perspectiva da ação enquanto grupo, porque o Estado em si cria políticas e dinâmicas gerais para todos. Mas é muito importante entender se essas políticas têm correspondência ou têm uma aceitação por parte dos seus receptores, nomeadamente políticas direcionadas para a juventude, são para os jovens. Mas é preciso entender e é preciso também perceber que a própria juventude tem um critério, o conflito e as assimetrias são próprios também da própria juventude. Mas numa questão social /política, é preciso entender que a juventude, além de ter este indicador, propõe um outro indicador. Isto seria o quê? Os conflitos são um barômetro, são uma forma de se medir as tensões sociais, de alguma forma se medir como é que as políticas são recebidas pelos seus destinatários e qual é o nível de eficiência ou correspondência positiva por parte dos seus representadores, né, dos seus representantes, né, nas casas das leis, nos espaços políticos, nos debates públicos. É preciso entender que quando há uma ideia de se limitar a ação da juventude, vai muito contra as propostas democráticas que os Estados novos tendem a apresentar, né, para todos. Com isso quero dizer que é preciso entender que esta força, de alguma forma reivindicativa, contestatária, de igual modo é a maior força produtiva de um país. Sendo uma maior força produtiva e ao mesmo tempo a classe mais instável, se podemos assim dizer, e de maior cuidado a se ter, é preciso que o Estado tenha uma linguagem e uma capacidade de se comunicar com a juventude. Normalmente, na questão de transição, voltando ao critério de transição, era muito importante que fossem jovens a criarem políticas para jovens, destinadas a jovens. Há alguma tendência a se fazer isso, mas o problema também vai nos remeter ao tipo de jovem. Nós em Angola temos dois tipos de jovens. Um jovem que é mais ou menos do centro urbano, que tem algumas políticas mais atendidas, e temos a maior parte da juventude que são zonas rurais e suburbanas. E estes normalmente têm maior queixas porque estão mais distantes das políticas e o governo não tem produzido
mecanismos eficientes para que as políticas também os alcancem. Então é preciso entender que muitas das questões que existem entre a própria política e a juventude são questões naturais, são questões próprias. O problema é que o grau de contestação, a forma com que se faz esta pressão, esta manifestação ou essa exposição de ideias vai muito ditar a qualidade e o ambiente em que os jovens estão inseridos e a qualidade das políticas, né, e dos políticos que promovem esta realidade. Então é muito importante pensar na juventude, não só numa perspectiva única e exclusiva política, como agente de intervenção política, de ação política, mas perceber que a sua própria natureza já o vocaciona para isso. O que é interessante é perceber, para o nosso contexto angolano, é perceber se o fator histórico / o fator sociológico nos produziu qual tipo de jovens, sabendo já temos uma ideia do que é juventude, temos uma ideia do que é que se espera a nível social, a nível da participação, espera-se contestação, mas espera-se que se crie uma sociedade ou uma elite jovem capaz de competir com outras elites. E sentimos que as nossas estruturas, em função de critérios históricos, ainda está muito à margem da competição que o mundo propõe, pelo menos dos temas globais. Porque apesar dos temas globais ainda inserirem-se muito para a questão da saúde mental, a questão da atividade social, ou o papel social, a inserção social do jovem, e depois, dentro dessas perspectivas, há as questões das crises habitacionais e entre outras, é preciso entender que para o nosso contexto, o problema é a dobrar ou a triplicar. Nós temos uma sociedade muito recente, temos uma juventude muito carenciada, isso em função de que a nossa etapa de independência, de autonomia, é muito recente. Ponto. Segundo, depois tivemos vários momentos e etapas que impediram, de certa forma, um desenvolvimento normal e positivo. Muito antes da questão da guerra civil, tivemos muitos episódios que hoje muitos caracterizam como a mutilação, a castração da nossa elite intelectual jovem, dizemos nomeadamente o 27 de maio, mas mesmo com a questão da guerra civil, entramos também num estágio de muitas perdas de quadros e valores para o desenvolvimento do nosso país. Mesmo a seguir a esses processos todos, ainda entramos num estado que entendemos ainda pior, porque não se percebe muito bem a razão, em que existe uma ineficiência por parte das políticas do Estado, e esta ineficiência reflete de forma gravosa na vida do jovem cidadão angolano. Hoje o jovem cidadão tem uma expectativa muito menor, porque antigamente vivia-se muito mais. Não, isto é um bocado contraditório, porque se nós analisarmos os dados desde o século XIX, século XX, com as naturezas um bocado perigosas, as sociedades eram muito mais perigosas. A Idade Média chegava até os 30, 45, e hoje em dia, num contexto normal, temos uma expectativa de vida até os 80 anos. Então, tendo em conta tudo isso, não se percebe o porquê que a faixa etária ou a instituição mais importante, isso importa dizer a instituição, porquê? Porque o funcionalismo a nível sociológico define a questão do grupo social jovem como todas as outras instituições que têm um valor funcional, quer dizer, cada instituição tem uma função. E a ineficiência que cada uma produz na sua função atua ou impacta em todo o ecossistema, se podemos assim dizer, ou em todo o ambiente. Quer dizer, se nós temos uma instituição jovem que é negligente, é desempregada, é posta totalmente à margem das políticas do Estado, nós vamos ter como consequência que tipo de líderes, qualquer tipo de elites, que tipo de dirigentes, podemos assim dizer. É preciso refletir. Nós, historicamente, não apostamos no novo homem, não apostamos nem investimos na educação, nem na capacitação do jovem angolano, e hoje temos um resultado e temos de lidar com esse resultado. Temos um jovem, é o jovem angolano. O que é o jovem angolano? É um jovem que vive muito à margem
de tudo que devia ser o normal a nível das instituições. E quando falamos da questão da marginalização dos jovens, isto é extremamente perigoso, porque se analisarmos comparativamente um mercado à margem do convencional, vamos estar a falar de um mercado paralelo. O que seria o mercado paralelo? O que é proposto no mercado paralelo? É tudo que é nocivo à vida em sociedade. São os tráficos, são os comércios ilícitos, são as ações comerciais que não abonam nem dignificam nem um Estado e nenhuma sociedade. E pior do que isso, além do comércio ou produto ilícito, podemos ter a natureza do comércio ilícito. Com isso quer dizer o quê? A forma de se transacionar, de se operar. Então nós estamos a propor uma juventude marginal. Marginal na medida de que está a parte do que é convencional. E depois temos outro critério. Nós dizemos que a sociedade angolana vive maioritariamente do mercado informal. Isto é gravíssimo. Porque se nós já temos esse perigo de termos uma sociedade sequestrada pela marginalidade, pela prática ilícita, por uma questão de sobrevivência, porque digamos de passagem que qualquer pai ou mãe que estiver numa questão de angústia profunda está sujeito a fazer muita coisa pela sua família. Então é preciso perceber o que tem acontecido com Angola e com os jovens angolanos, que serão os pais, são os dirigentes, muito em breve, porque o processo agora já está de transição e nós entendemos que já temos uma juventude amadurecida bastante expressiva, apesar de termos uma idade média ainda em torno dos 19, 20, 21 anos, mas temos já uma juventude a caminhar para a maturidade. O problema é o que é que a sociedade produziu e o que é que esta sociedade espera desta produção. Eu acho ainda que é muito importante falar dos medos, porque a razão da contestação dos jovens tem muito na base a sua própria aflição. E a falta de capacidade de observar esses medos tem muito a ver com os medos dos dirigentes. E é preciso entender que esta fase é crucial. A UNITA dá a oportunidade hoje ao MPLA de fazer uma transição pacífica. Porque se forem os nossos jovens a operarem esta transição, não terão, podemos dizer, a benevolência, não propriamente, mas não terão a capacidade de gerir e entender tudo o que foi feito no passado. Porque a juventude não compreende a guerra, a juventude pouco compreende o colonialismo, a juventude não compreende todas essas etapas que nós sofremos e vivemos, e compreendendo a falta de experiência dos intervenientes e como as coisas se conduziram, a própria juventude não conseguirá compreender e certamente vai condenar energicamente estas políticas ou estes políticos, e corre até o risco de termos uma juventude que vai extinguir o MPLA. Isto não a título de ameaça, mas para qualquer pessoa que interpretar e quiser refletir, vamos entender que a nossa juventude é muito diferente e cada vez mais nasce ainda um bocado mais revolucionária, se posso assim dizer, ou com uma natureza contestatária um bocado mais óbvia. Nós somos filhos do angolano não fala política, o menino não fala político, né? Então nós crescemos um bocado com essas limitações. Hoje a juventude tem um bocado mais de vontade e até volta e meia pergunta, eu sou jovem, né? Falo da juventude etariamente mais abaixo de mim, e às vezes perguntam como é que os nossos tios, os nossos pais admitiram tudo isso, porque para eles não é possível compreender, mas para a UNITA há essa possibilidade, e a UNITA tem a responsabilidade de perdoar o MPLA, tem a responsabilidade de fazer diferente do que fez o MPLA. Então temos uma juventude que nos cria uma medida de pressão tremenda, é uma juventude que não vai aceitar esperar muito mais. Então é preciso compreender urgentemente quais são os pontos essenciais para se mitigar a aflição e a asfixiação que se criou em torno da vida do jovem angolano, porque enquanto nós não tivermos capacidade de apoiar o jovem, e é importante dizer que o Estado não faz um favor a apoiar o jovem, é uma incumbência prioritária do Estado, é uma obrigação do Estado apoiar os jovens. Por quê? Porque quando o Estado reconhece os direitos fundamentais, na sua primeira parte, na sua segunda parte, são os direitos econômicos e sociais, se propõe a cumprir, né, escrupulosamente, se traduz isto em cumprir as incumbências prioritárias que estão descritas na primeira parte. Isso quer dizer materializar todos os preceitos, desde o direito à vida, ao trabalho, à educação, todos esses preceitos. O Estado tem a obrigação de criar condições. E se nós temos até um Ministério da Juventude, temos noção da importância
da força motriz que é a juventude. E então é urgente olhar para essa juventude e criar uma perspectiva, porque em outros países já estão a falar da questão psicológica. Hoje em dia vamos a países muito desenvolvidos como o Japão. Mais de 90% das empresas têm a obrigatoriedade de ter um acompanhamento psicológico. Mas estamos a falar de pessoas que têm emprego. Agora imagina o nível que estão as pessoas que não têm emprego. E a nossa sociedade, é difícil falar e caracterizar a nossa sociedade, porque é uma sociedade muito batalhadora e a nossa juventude em particular é muito sofredora e mesmo assim tem sobrevivido. Desde a infância, a questão da maturação do seu entender, do seu sistema cognitivo, pela ausência de nutriente, de alimento necessário. Depois a fase da adolescência, pré-adolescência, que deviam ser compreendidos, mas mesmo na sua irreverência da sua faixa etária, ainda são muito punidos, porque os pais não têm paciência. Entramos numa bolha, né, em que as pessoas estão um bocado desgastadas. É preciso que o Estado intervenha, e crie alguma expectativa, oxigene um bocado, alivie um bocado o povo e a juventude, porque a juventude é uma força útil para o Estado. É preciso entender como é que o Estado tem tratado essa sua força útil, a mais útil. Para não ser muito extensivo, quero agradecer estes 9 minutos para obedecer os pequenos 20 minutos e vamos aguardar um outro momento, porque quero crer que com o exercício do contraditório, com outra opinião, podemos refletir e amadurecer os vários entendimentos que podemos ter sobre a questão da juventude. Muito obrigado, eu sou Edgar Capapello, um grande abraço e bem-aja.